Salve pessoal, tudo bem? Davi Vega com vocês novamente. Bom, hoje eu quero falar de um autor que sempre me chamou muito a atenção, até pelo fato de eu sempre ter sido um grande e assíduo leitor do Bruno Salgado, do Gustavo Barroso, de alguns autores pré-modernistas e que depois vão encabeçar uma vanguarda nacionalista com o verde amarelismo, por exemplo, na Semana de Arte Moderna de 1922, né? Menotti del Picchia, todas essas figuras, mas que elas vêm de uma tradição nacionalista que se deu em Portugal, começou em Portugal todo esse movimento, né? Você tinha, por exemplo, a ação francesa, Action Française, do francês, né, do Charles Maurras, né, mas se fala Charles Maurras, e dentro de todo esse movimento, dessa movimentação em Portugal, começou então o chamado integralismo lusitano. O integralismo brasileiro, que vai ser encabeçado pelo Plínio Salgado, acontece em outubro de 1932, mas o integralismo lusitano vinha com uma proposta monárquica, né? Já na transição do século XIX para o século XX e o início do século XX com a Primeira República em Portugal. Eu quero falar desse livro aqui, Antônio Sardinha, Monarquia e Nacionalismo. Esse livro é do Rui Miguel, fez um trabalho que condensou quase todos os escritos do Antônio Sardinha nesse livro, né? E o Antônio Sardinha, ele era um intelectual que começou sendo republicano, era um nacionalista republicano, mas depois ele debandou para o monarquismo nacionalista e orgânico, uma espécie de democracia orgânica, né? É o organicismo, né? No lugar do parlamentarismo e do liberalismo, né? Ele começou sendo republicano, mas Portugal proclama sua república em 1910, e quando acontece em 1910, a república, o Antônio Sardinha então vai ficar muito decepcionado com essa república, né? E aí ele começa a resgatar os valores tradicionais da pátria, né, contra justamente essa república que ele não via como um regime legítimo, embora ele fosse um grande admirador do Conte, do Augusto Conte também, né? Depois, em 1919, né, ele tentou um golpe de restauração junto do Paiva Couceiro. Paiva Couceiro tentaram fazer uma espécie de restauração monárquica que não deu certo. E em 1919, o Antônio Sardinha, que era alentejano, né? Era alentejano, sempre viveu no Alentejo, lá em Portugal. Ele vai então ser exilado na Espanha. E quando ele foi exilado na Espanha, aflorou e desenvolveu nele um grande sentimento hispanista, um sentimento de hispanidade. E ele via, tanto que ele fala nesse livro aqui, que o português e o castelhano são homens ocidentais. E traz esses valores do ocidentalismo, que ele chama, né? Inclusive ele fala nesse livro que o H.G. Wells, o H.G. Wells, aquele escritor de ficção científica britânico, ele classificava os homens entre orientais e ocidentais. E o Antônio Sardinha visava o fortalecimento do homem ocidental, que seria edificador, era algo edificador. Por isso que ele fala de um nacionalismo edificador e tendente ao universalismo. Esse universalismo, esse nacionalismo tendente ao universalismo, ele não se confunde com o cosmopolitismo, nem com o internacionalismo dos liberais e depois, posteriormente, dos comunistas e socialistas, né? O livro do Rui Miguel, o Rui Miguel começa falando, traz a discussão se é possível um nacionalismo na Europa, hoje a Europa tendo a União Europeia, e ele fala que embora haja um grande intento de federação da Europa, de tornar a Europa uma espécie de federação com um governo centralizado, talvez o governo de Bruxelas centralizado, né? Ainda o idioma e a questão peculiar com que cada país lida com a imigração, né, e os imigrantes que se tornam cidadãos também de cada país, ela ainda é resolvida por questões nacionais. E essas questões nacionais e culturais sempre vão trazer
a temática do nacionalismo. Então vai ser impossível você erradicar por completo, e ela produz figuras heróicas. Um exemplo que ele fala, por exemplo, é o Napoleão Bonaparte, que tentou unificar no Império a Europa também, né? E ele fala que, embora haja esse intento de remoção de fronteiras na Europa, tanto Portugal quanto os outros países, ainda se faz o nacionalismo. E o nacionalismo, aos olhos dele, está muito ligado à monarquia do passado. Alguns países são ainda monárquicos, como a Espanha, a própria Bélgica, alguns países da Escandinávia e tudo mais, a Holanda, né? Mas ele acha que o nacionalismo pode ocorrer tanto de uma forma republicana quanto de uma forma monárquica, ambas as coisas. Ele fala uma coisa muito curiosa também, que eu separei aqui, que o nacionalismo dele é a continuidade do desenvolvimento e a permanência na renovação. Embora ele fale até que o Comte se insurgiu contra os ideais de 1789, principalmente quando ele escreve na época da Restauração ali na França, né? Tem até aquele livro famoso, o Vermelho Negro, né? Sobre a Restauração na França. Ele vai se opor ao Teófilo Braga, que foi um notório jacobino, né? Jacobino português, que se opunha então a essa ideia de organicismo que vinha desse campo dos nacionalistas, mais ligados aos nacionalistas e principalmente os nacionalistas monárquicos, né? E o tradicionalismo não pode ser confundido com obscurantismo, por isso que ele fala dessa permanência na renovação. A renovação e a alternância, a mudança, ela ocorre de fato, mas é uma mudança que conserva, de certa forma, uma permanência de algo que é contínuo. A tradição, ela é contínua, ela tem que continuar existindo para se fazer forte tanto um país quanto as suas instituições, né? O Antônio Sardinha, ele faleceu muito cedo, aos 37 anos apenas, né? Mas ele deixou uma grande produção literária. Uma delas é um livro que se chama O Princípio Era o Verbo, né? Ele escreveu um livro que chama O Princípio Era o Verbo, onde ele faz todos esses apontamentos, né? E nesse livro, O Princípio Era o Verbo, ele vai falar de onde vem o conceito pátria. O conceito pátria vem de terra patrum. Terra patrum, a terra dos nossos avós, a terra dos nossos genitores, né? Então essa terra patrum do latim vem esse conceito de pátria, né? E o Plínio Salgado, ele sim, além de pegar o nome integralista, né, e trouxe aquele símbolo do sigma, da soma de todos os valores, né, que foi idealizado pelo Miguel Reale, o Plínio Salgado era republicano, mas ele teve o apoio de um movimento nacionalista pró-monárquico também, que era ligado à Frente Negra Brasileira, que era um movimento patrianovista do Arlindo Veiga dos Santos, né? E também foi um grande hispanista, o Arlindo Veiga dos Santos. Então, eles são filhos dessa tradição do integralismo lusitano, que, diferente do que muitos acreditam, o próprio Antônio Sardinha, e depois os seus seguidores como Rolão Preto, Francisco Rolão Preto, que vai ser o líder dos integralistas lusitanos, já no Estado Novo salazarista, vai ser um grande opositor do Salazar. É um nacionalismo que eles consideram antifascista, né? Ele fala, inclusive, no livro, que o fascismo italiano e o nazismo alemão são formas militaristas de nacionalismos que não são bons, não são sadios esses nacionalismos, né? Os nacionalismos militaristas e autárquicos. Então eles vão se opor ao regime do Estado Novo do Antônio Oliveira Salazar, né? E um outro grande notório admirador da monarquia e poeta também, assim como o Antônio Sardinha também era polemista, poeta, além de filósofo, foi o Fernando Pessoa. O Fernando Pessoa foi um grande crítico do salazarismo, mas ele foi um grande admirador daquele Portugal imperial que vem desde a tradição do Eça de Queiroz, o Eça de Queiroz que influenciou muito, por sinal,
também o Antônio Sardinha, né? Bom, nesse livro aqui que ele fala sobre o imbricamento da monarquia com o nacionalismo, que ele traz essa proposta para Portugal, ele vai falar sobre as duas grandes dinastias das casas monárquicas portuguesas. A dinastia de Avis, quando Portugal se torna um dos primeiros estados-nação do que já existiu não só na Europa como no mundo, né? Claro, antes disso tinha o Dom Afonso Henriques, né, que foi o precursor de Portugal, quando Portugal sai do Condado de Leão da Espanha e se torna independente. E depois a dinastia dos Bragança. A dinastia dos Bragança começa com o Dom João IV, né? Tanto que depois eles vão vir em 1808 por conta das invasões napoleônicas. O Dom João VI, seguindo essa tradição, vem ao Brasil e aí a Casa Imperial Brasileira é formada a partir dos Orleans e Braganças e dos Habsburgos por conta da Maria Leopoldina. Mas isso é uma outra história. Ele fica focado mais a Portugal. Ele fala aqui também daquela guerra civil entre os dois irmãos, o Dom Pedro I do Brasil e IV de Portugal, que depois de proclamar a independência no Brasil, ele volta para o Porto, onde estava tendo uma rebelião no Porto, em Portugal, passando pelos Açores, as ilhas dos Açores, e empreende uma guerra embebido de ideais liberais contra seu irmão Miguel, que tinha ideais mais absolutistas. Essa guerra civil portuguesa ficou conhecida como a Guerra dos Dois Irmãos. E a casa liberal e parlamentarista da monarquia, ela acabou ganhando frente à versão mais absolutista, né? Parecido com as guerras carlistas que teve na Espanha, né? Para o Antônio Sardinha, a monarquia que ele defende é a monarquia do passado português. Claro que ele tem sonhos de uma volta à monarquia, tinha, né? Sonhos de uma volta à monarquia mais absolutista, mais tradicionalista de fato, mas frente à república que ele estava assistindo em 1910, após 1910, ele preferia muito mais, nem que fosse uma república liberal parlamentarista, embora ele fosse contra o parlamentarismo também, né? E ele fala que esse tradicionalismo é, sobretudo, contra-revolucionário antagônico aos ideais revolucionários da Revolução Francesa, principalmente, né? Curioso é que Portugal é um país que, depois da proclamação da República, diversos integrantes da monarquia portuguesa foram assassinados e perseguidos, né? E aqui no Brasil, o avô ou o bisavô do Fernando Henrique Cardoso, se eu não me engano, não me lembro se era o avô dele ou o bisavô, que era um militar positivista, republicano, ele sugeriu que matassem o Dom Pedro II depois da proclamação da República, para que não deixassem nenhum vestígio e nenhum parente vivo da monarquia, para que depois não tivesse uma restauração. Assim como em 1919 tentaram fazer uma restauração monárquica, como eu disse, e o Antônio Sardinha saiu derrotado e se exilou na Espanha, quando ele escreve, e aí deu sustentação para ele escrever aquele grande livro, um dos livros mais belíssimos dele, que chama A Lareira de Castela. A Lareira de Castela, sobre uma possível união ibérica, né? Então, ao mesmo tempo que ele era um nacionalista português, ele não caía nesse conto do vigário de Espanha nem bons ventos, nem bons casamentos. Muito pelo contrário, ele defendia a união do português com o castelhano, né? Nesse mesmo livro, O Princípio era o Verbo, Ao Princípio era o Verbo, ele vai falar também que ele vai discorrer sobre a diferença de república e monarquia, ao qual esta última, a monarquia, ele relaciona como a verdadeira democracia, porque na república, se você pega até o próprio movimento de automação, de autonomia da Idade Média e tudo mais, ela se fez como um regime oligárquico. Ela surge lá na Grécia Antiga e passando por Roma também. Ele vai falar que estava totalmente imbricada a república com a aristocracia. A aristocracia acabava por formar uma oligarquia
e essa tirania era tirania oligárquica, ao contrário do que ele considera, por exemplo, a monarquia, a visão de monarquia que ele tem, né? E do momento que essa oligarquia começou a concentrar mais poder nos altos, na elite republicana, ela afastou as massas populares do seu poder decisório. As decisões ficaram então relegadas a uma cúpula e não a uma maioria. E aí, para que essa maioria seja atuante, e aí a gente fala muito hoje até do voto distrital, de todas essas coisas, é preciso que se fortaleça o municipalismo, né? Ele acreditava que, pegando do Santo Agostinho, que o ideal perfeito, o fim perfeito, que até justificava os meios, era a tão sonhada cidade de Deus, aquela cidade utópica do Santo Agostinho, né? É o triunfo da cidade de Deus contra a tirania democrática, a tirania que se apresenta como democrática, que na verdade de democrata não tem nada, né? Bom, eu vou ler um pedaço aqui para a gente entender o que ele está falando aqui. Se a falta de expressão mais idônea a nós nos é lícito empregar a palavra democracia, a realeza é, dessa forma, o único regime estruturalmente democrático que se conhece na história. E dizemos democrático porque só a unidade da soberania, como a realeza obtém e consolida, realiza o equilíbrio das classes, sem predomínio, seja ele qual for, umas sobre as outras. Ou seja, é na tradição, e essa tradição vindo da realeza, que o povo vai encontrar um equilíbrio, porque tradição e modernidade elas se alternam, ou elas se convergem, elas se encontram. Não é o radicalismo reacionário do passado, mas também não o totalmente revolucionário do amanhã. Você se fundar em apenas reacionarismo ou revolução, você anula o equilíbrio. E a virtude, como dizia o próprio Aristóteles, a virtude está no meio. É o meio que vai conseguir gerar um equilíbrio, né? Efetivamente, uma coisa é a república como doutrina política. Outra coisa é a república como noção histórica da governança ou poder. A doutrina da república exclui a concepção orgânica que antigamente se fazia do facto república. O facto república afirmou-se principalmente na Idade Média, com as liberdades municipais e corporativas. Daí vem o municipalismo que ele fala, né? Fundamentadas no direito legítimo do homem a viver e com razão moral no profundo ideal cristão daquela época. Então, a Idade Média ela sofre uma grande alteração com a passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Quando chega a Idade Moderna, aquelas liberdades mais horizontalizadas, individuais aos olhos dele, que era ligada também ao distributismo da propriedade, onde a noção de propriedade, mesmo aquelas que eram coletivizadas ou eram comuns, ou estavam atreladas ao poder do senhor e os servos eram vassalos, tinha uma liberdade maior do que quando vem a modernidade e principalmente a contemporaneidade com a Revolução Industrial, que aniquilou e anulou por completo essas liberdades, né? Então ele via com maus olhos e ele fala, inclusive no livro aqui, que a gente deve resgatar a loucura do Dom Quixote, os devaneios do Dom Quixote contra esse mundo do capital, esse mundo consumista, esse mundo utilitarista. É o utilitarismo que ele vai considerar o capitalismo uma obra dos puritanos, né? São os puritanos anticatólicos, anti-aristocráticos, mas o verdadeiro valor da aristocracia, de fato, é o império do burguês. É o burguês que tomou conta e ocupou esse espaço, trazendo um mundo totalmente utilitarista, onde todo aquele mundo da divagação, ou o mundo da contemplação e transcendente, o mundo transcendente acabou saindo, perdendo em nome de uma imanência
e o triunfo dos sentidos, né, o triunfo sensorial e sensível em nome de qualquer outra capacidade racional de transcender, né? Depois, continuando aqui, o Rui Miguel põe alguns trechos das obras dele quanto Portugal e Espanha, né, sobre a relação da União Ibérica. E ele começa falando daquela famosa batalha de Aljubarrota, né? Aljubarrota, que os portugueses, acho que em 1385, se eu não me engano, em 1385 os portugueses venceram os castelhanos, né? Os castelhanos tinham um exército muito superior e muito maior do que os portugueses, e heroicamente eles venceram os castelhanos. E essa batalha de Aljubarrota foi o que deu início ao interesse dele de estudar sobre esses dois povos. Mas ele fala justamente que tanto Portugal quanto Espanha são uma barreira ao avanço e o triunfo do terror turco, o terror turco que aconteceu pelos otomanos, que invadiram vários países da Europa, e teve a Batalha de Lepanto, né, onde até participou Miguel de Cervantes nessa batalha contra os turcos, né, representando o Império Mameluco otomano, e também ao Império e à invasão do protestantismo, que principalmente ele vai falar nesse livro aqui. A gente sabe que foi o calvinismo a princípio, mas ele fala do luteranismo também, do Lutero. Então, até mesmo a Alemanha e os Países Baixos, quando estavam em poder de Castela, eles tinham que empreender, e o Carlos V da Alemanha e I da Espanha empreendeu várias guerras vindo da Casa de Áustria, dos Habsburgos, contra os protestantes, né? E ele fala também um fato que é verídico, não tem como negar, a questão do Tratado de Melton. O Tratado de Melton, que é um dos tratados mais antigos entre Portugal e Inglaterra. E ele vai falar que Portugal tem uma propensão a ser muito mais liberal do que a Espanha, que é mais tradicionalista e católica. É claro, naquela época, hoje isso vem mudando muito. Mas, de fato, Portugal sempre flertou muito mais com as ideias liberais do que a Espanha. Mesmo a Espanha tendo sido dominada pelo Napoleão, e o irmão do Napoleão, José Bonaparte, foi o rei que governou a Espanha, e ocorreram profundas reformas liberais depois do Fernando VII, né? Fernando VII na Espanha e tudo mais. Profundas reformas liberais na Espanha, mas ainda assim Portugal flerta muito mais com esse liberalismo, e Portugal tem uma proximidade muito maior com a Inglaterra. E essa proximidade fez dos portugueses de Portugal, e principalmente a República Portuguesa, não é à toa que Portugal é uma república e Espanha não, faz com que eles sejam muito mais céticos. Os portugueses são mais céticos, são mais dados ao ceticismo, embora exista um ceticismo também na Espanha, mas o ceticismo espanhol está mais ligado ao estoicismo, a escola estoica do Sêneca, por exemplo, né? Então ele vai falar dessas diferenças, mas que ambos países são irmãos, e por isso ele defende a União Ibérica, né? Ainda no livro Ao Princípio Era o Verbo, ele vai falar sobre a cidade do futuro, a cidade do amanhã, do qual ele fala que é preciso regressar antes, só para então depois avançar. Eu vou até ler um pedaço aqui que ele fala. Mais uma transcrição do livro Ao Princípio Era o Verbo. Nos átrios da cidade futura, e no qual o mestre do nacionalismo português aponta o seu programa, regressar primeiro para progredir depois. É, de novo, a apologia da família, do município, da corporação e da província como elementos estruturantes de edifício da pátria. Ele vai falar, então, que para se fazer uma cidade, para se modernizar, é preciso você regressar antes e buscar na tradição aquela, igual que o Ramiro de Maeztu fala no livro A Defensa da Hispanidade, aquela hiedra, a hiedra que é aquela árvore ao qual uma trepadeira sobe em cima dela e se consome dela. Essa árvore é a tradição, e essa trepadeira seria a nação, a Espanha, e ele faz uma analogia também com Portugal.
Então, para que você possa ter um futuro, para que você possa modernizar, seja até industrializando, que era a época da industrialização e tudo, é preciso voltar nas suas origens e permanecer e manter as origens, principalmente, né? E aí depois ele tem um capítulo final que ele vai falar dos escritores portugueses, ao qual ele considera os mais importantes. Ele fala sobre o Fialho de Almeida, que fez uma genealogia intelectual e foi uma figura pública em Lisboa, principalmente, o Fialho de Almeida, e também ele não deixa de falar do Eça de Queiroz, o Eça de Queiroz que tardiamente, depois da sua fase romântica, se tornou um realista, né, o realismo português, e o Eça de Queiroz fez as pazes com a pátria, fez as pazes com o passado português, já numa altura mais avançada da sua vida, e acabou se tornando, assim como o Fernando Pessoa vai ser no século XX, uma das figuras mais importantes para a literatura de Portugal e para aqueles que prezam tanto a monarquia e a monarquia como o nacionalismo vindo da monarquia. Como eu disse, o Antônio Sardinha faleceu cedo, aos 37 anos, mas suas obras seguem vívidas, né? E ele foi um grande influenciador do integralismo brasileiro também, porque ele começou com o integralismo lusitano e tal, e ambos os integralismos, tanto o lusitano quanto o brasileiro, vão se opor aos seus ditadores e os seus estados novos. No caso do Rolão Preto, foi contra a do Salazar, e no caso do Plínio Salgado, mais pra frente, a princípio eles eram aliados, mas mais pra frente, contra o Estado Novo varguista, né? Bom, mas embora tanto os integralistas brasileiros quanto os portugueses fossem contra esses Estados Novos, muitos consideram as ideias deles, a base do nacionalismo deles e aquela parafernália até fascista, que eu não gosto de considerar eles fascistas, porque eles não são fascistas, mas aquela parafernália da saudação, aqueles símbolos e tudo mais, faz com que eles sejam muitas vezes vistos e interpretados como a base filosófica e ideária do ideário dos Estados Novos também. Então, isso aconteceu com o Antônio Sardinha. As ideias do Antônio Sardinha foram consideradas ideias que influenciaram o Estado Novo, embora elas tenham sido sempre um nacionalismo monárquico e não republicano, não uma ditadura republicana igual foi o salazarismo, e era um nacionalismo mais tradicionalista. Não tinha nada de positivista no sentido de futurista. Os dois estados novos, o de Portugal e o do Brasil, eram mais futuristas e dialogavam muito mais com o Marinetti, né, com o Giovanni Gentili, com esse pessoal, do que propriamente, e até mesmo o Augusto Conte, né, do que propriamente com os nacionalistas monarquistas, tá certo? Então é isso, eu gostaria só de fazer esse comentário sobre o Antônio Sardinha, recomendo as obras dele para vocês lerem, curta, se inscreva, compartilhe, deixe seu like, e vamos sempre promover a cultura e a literatura em geral. Valeu, obrigado!